Oi, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês, tá bom? Na aula passada, a gente falou um pouquinho aí sobre medicamentos homeopáticos, tá? Vi que vocês tiveram um pouquinho de dificuldade sobre o assunto, tá? Então, para quem teve alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, nessa quinta-feira, deixa eu verificar aqui, dia 23, tá? A gente vai ter, então, o plantão Tira Dúvidas às 8 horas da noite para falar sobre esse assunto de medicamentos homeopáticos, que realmente é um assunto, assim, um pouquinho mais complicado, né? Porque não é uma ciência exata, então fica um pouquinho mais difícil, tá? Na aula passada eu utilizei um método diferente, né, para fazer a aula com vocês, eu mostrei os slides. Então, hoje eu tô voltando com o meu rostinho. Então, vocês deixam aí, depois no formulário, o que vocês preferem, tá? Se vocês preferem com os slides ou sem os slides, pra gente poder estar adaptando aí, beleza? Hoje a nossa aula é a aula de número 6, tá? Pra quem tá aí acompanhando e anotando. O tema da nossa aula de hoje é a automedicação, tá? A gente vem falando de medicamentos, de tipo de medicamento, de farmácia em casa, né? E aí a gente precisa falar um pouquinho agora sobre automedicação, tá bom? Para começar falando de automedicação, quem aqui nunca foi no Senhor Google e pesquisou alguma coisa lá, tá? Então, se você for no Google e colocar o que tomar para, né? Vai aparecer diversas opções. Então, vai aparecer o que tomar para diarreia, para aumentar a imunidade, todo mundo procurando isso aí agora, né, com o coronavírus. Para garganta inflamada, né? Quem nunca teve uma garganta inflamada e foi procurar no Google. Dor de dente, dor de barriga, tá? Então, esses são os mais pesquisados. Mas, normalmente, quando a gente está em casa e começa a sentir algum sintoma, a gente recorre ali ao Senhor Google, tá? E a gente vai falar um pouquinho hoje dos perigos que é ter esse hábito, beleza? Então, se você pesquisa aí no Google sobre os seus sintomas, fica ligadinho na nossa aula para saber o que pode acontecer, tá? Então, vamos lá. Automedicação, né? Esse assunto é um assunto que tem sido falado muito ultimamente, beleza? É um assunto que gera muita polêmica. Quando você faz pesquisa, 80% da população brasileira diz que se automedica, tá? E algumas pessoas, esses 20% que sobraram ali, falam que não se automedicam porque eles acreditam que a automedicação é apenas tomar antibiótico sem receita, tá? Ou algum medicamento sem receita. E a gente vai ver que não é bem isso hoje, tá bom? Então vamos supor que você foi, né, está passando mal, tá com uma dor de barriga, tá? E aí você vai pesquisar no Google o que tomar para dor de barriga. E aí vai aparecer centenas de páginas indicando o que você deve fazer, né? Se ele não falar que é gravidez, ele vai falar que é câncer, né? Porque é só isso que o Google fala. Mas, de uns tempos pra cá, né, depois que o Google percebeu que tinha muito essa pesquisa por medicamentos, né, no Google, ele fez uma parceria com o hospital israelita, né, o Albert Einstein. E aí, quando você abre o seu Google, não sei se vocês já perceberam, você digita lá, o que tomar para dor de barriga. E aí vai aparecer várias páginas. E no cantinho direito, assim, da sua tela, no Google, aparece uma coisa, um formato diferente, um quadrado, aonde tem o que você perguntou, né? O que pode ser, quais os sintomas, o tratamento. E embaixo tem, que é em parceria com o Hospital Albert Einstein. Então, essa fontezinha da direita aqui, esse quadradinho, ele é uma fonte confiável, tá? Porque às vezes você entra num sites que eles não são muito confiáveis, né? Sites de pessoas dando suas opiniões e tal. Então, se você quer achar uma fonte confiável na internet, ok? Você vai no canto direito, aqui naquele quadradinho, que é a fonte do Hospital Albert Einstein, beleza? Então, você foi lá, pesquisou no Google, viu então que para a sua dor de barriga, que está há muito tempo, está com uma dor de barriga muito forte, a indicação lá no site é tomar azitromicina, tá? Então, a gente sabe que a azitromicina é um antibiótico, tá? E aí você vai procurar lá na sua farmacinha, que a gente teve a aula, né? 4 dias, aula de número 4, se eu não me engano. 3 ou 4, acho que foi 3, tá?
que diz o quê? Que a gente tem que ter uma farmácia em casa, né? Mas a gente tem que ter azitromicina na farmácia em casa? Mas você foi procurar lá na sua farmácia e por acaso você tem uma azitromicina lá. Não sei por quê, tá? E aí você pega a azitromicina e, como de costume, não tem a bula, porque a gente chega em casa e joga a bula fora, tá? E aí o que você vai fazer? Vai entrar no Google, vai pesquisar a bula da azitromicina, vai ver que você precisa tomar de 8 em 8 horas, pronto, resolvido. Sou formada em Grey's Anatomy, cara. Sei tudo, olha só que fácil. Pra que eu vou ir pro pronto-socorro, ficar 4 horas esperando pro cara poder me passar a azitromicina que eu já tenho aqui, já tomei, já sei como que toma, tá? Então, isso daí vai ter alguns efeitos por trás, né? A gente não pode fingir que é médico formado em Grey's Anatomy, tá? A gente tem sim que sempre ter auxílio médico, por diversos motivos que a gente vai ver aqui na aula, tá bom? Então, esse é um tipo de automedicação super comum que é a gente fazer a pesquisa no Google. O Google, gente, ele é uma fonte de informação muito legal, tá? Ele dá, sim, informações reais, fidedignas, mas nem sempre a gente tem que pesquisar coisas relacionadas à saúde nele, tá? O Google, ele é uma máquina, ele não é um ser humano, então ele não consegue interpretar os seus sintomas, tá? Às vezes você fala que tá com muita dor de barriga e precisa de um medicamento, mas na verdade, além da dor de barriga, você também tem uma dorzinha de cabeça, o médico vai te perguntar quando que começou, como que tá acontecendo, o que que você comeu. Então, no Google não tem essa conversa, né, esse diálogo, diferente quando você vai ao médico, né? E ele consegue, às vezes, detectar alguns pontos nas entrelinhas que vão te levar a um diagnóstico mais fidedigno, além dele indicar qual a dose correta que você tem que tomar, qual o tempo correto que você tem que tomar, a gente vai ver que isso é super importante, ok? Então, fica a dica aí para vocês não ficarem pesquisando essas coisas no Google, tá? Então, ó, a definição de automedicação é: a automedicação é a prática de ingerir substâncias de ação medicamentosa, presta atenção que eles não falam medicamento, tá? É uma substância de ação medicamentosa. Então, pode ser aquele medicamento alopático, pode ser o homeopático, ou pode ser o fitoterápico, que é o chá de erva doce, aqueles chás, né, que as avós falam de folha de graviola e tudo isso, tá? Tudo que tenha uma ação medicamentosa, que faça um efeito no seu organismo, pode ser uma automedicação. Sem o aconselhamento ou acompanhamento de um profissional de saúde qualificado, tá? Então não é apenas o médico, tá, galera? É um profissional de saúde qualificado. Um enfermeiro especializado naquela área, ou um farmacêutico, ou um dentista, ou um médico veterinário, se for para o seu cachorro, tá bom? Então, automedicação é você tomar qualquer medicamento sem acompanhamento, sem indicação, tá? Não são só aqueles medicamentos que têm tarja ou que eu preciso de receita para comprar. Às vezes a gente pensa que a automedicação é só quando a gente toma um antibiótico sem receita ou um antidepressivo sem receita, que a gente nem deveria conseguir comprar, mas a gente consegue aqui, né? Mas na verdade não. A automedicação é você tomar qualquer medicamento sem aconselhamento, desde um analgésico, uma dipirona, um ibuprofeno, qualquer medicamento, ok? Quem aqui nunca tomou, né, um antiácido depois que comeu aquela feijoada pesada, ou um analgésico porque estava com dor de cabeça, tá bom? O problema disso, gente, a gente vai ver aqui na aula hoje, tá? O que que acontece, beleza? Então, o que que faz as pessoas se automedicarem? O que que faz vocês se automedicarem? Por quê? Por que que você toma um medicamento sem aconselhamento médico? Então, ó, o primeiro motivo de todos, e que eu acho que é o que acontece com a maioria, é a economia de tempo. De você não ter que procurar um médico, ir ao médico, ou ficar no pronto-socorro esperando 4 horas para tomar um medicamento. Esse é o principal motivo que faz uma pessoa se automedicar, tá? Quando você tem alguém na família que é farmacêutico, ou que é médico, ou que é dentista, aí às vezes é mais fácil, né? Porque você dá uma ligadinha, pergunta ali, e aí você consegue tomar o seu medicamento sem maiores problemas, tá bom?
Mas para a maioria das pessoas é muito difícil, né? Você sair de casa, às vezes não tem transporte, né? Tem que ir de transporte público, chegar no local, ficar muito tempo esperando para pegar o mesmo medicamento que sempre pega. Então, se você perguntar às pessoas por que elas se automedicam, a resposta mais comum, sabe qual vai ser? Que eu já sei quais são os sintomas, então eu já sei o que eu tenho que tomar. Para que eu vou no médico para ele me falar que eu tenho que tomar aquilo que eu já sei que eu tenho que fazer, tá? Isso acontece muito com pessoas que têm doenças crônicas, tá? Então, sinusite, rinite, tá? Ou uma gastrite. Quem tem essas doenças que são crônicas, elas já sabem o que tem que fazer, né? Elas acham que sabem por quê. Essa doença ela pode evoluir, ela pode mudar. Eu posso estar com outra coisa que tem os mesmos sintomas, tá bom? Então ela acha que ela sabe, mas na verdade a gente tem que continuar procurando aí ajuda médica, tá bom? Temos o medicamento enquanto símbolo de saúde. E aí entra a questão da propaganda, tá bom? Quando você vê uma propaganda de medicamento, como que é essa propaganda? Pensa aí. Quando você vê uma propaganda, por exemplo, de Buscopan para cólica, ele promete o quê? Que vai curar a sua cólica, que vai melhorar 100%, você vai poder ser feliz, vai poder fazer tudo o que você quiser. Por exemplo, aqueles medicamentos que são revigorantes. Você vai ficar super bem disposto, você precisa disso para viver bem, tá? Então, a propaganda, ela afeta muito a vida da pessoa. Ela influencia muito as pessoas, principalmente os mais idosos, tá? Porque eles acreditam que eles precisam daquele medicamento para poder ser feliz, para conseguir viver, né? Eu preciso disso para eu conseguir ter vontade de fazer as coisas. Às vezes a gente nem tá doente, por exemplo, cálcio, né? A propaganda, ela influencia os idosos a tomar cálcio porque eles podem ter osteoporose, porque 80% dos idosos têm osteoporose. Então, começa antes a tomar cálcio para você não ter uma doença no futuro. E, às vezes, isso acaba levando a pessoa a ter uma doença no futuro, tá? Então, a propaganda, a internet, a televisão, ela promete muito uma saúde linkada ali ao medicamento, você vai ser saudável se você tomar esse medicamento, tá? Isso influencia muito aí nas pessoas. Facilidade de acesso é outro motivo que faz as pessoas se automedicarem. Então, se você vai numa farmácia, grande é o número de medicamentos que são isentos de prescrição e que você pode comprar à vontade, tá? Então, uma das ações do Ministério da Saúde é tentar diminuir o número desses medicamentos isentos de prescrição. Porque, como a gente viu na outra aula, os medicamentos isentos de prescrição são aqueles que não apresentam tantos efeitos colaterais, né? Então, eles podem ser comprados livremente. Mas a gente vê que, usando ao longo prazo, né, todo dia, isso pode sim trazer um prejuízo na vida da pessoa. Então, eles estão tentando diminuir aí a facilidade de acesso. Nessa questão de facilidade de acesso também entra o quesito de eu conseguir comprar medicamentos sem prescrição, tá? Muitas farmácias ainda fazem isso, não é indicado, né? Não é permitido, é proibido de acordo com a lei, mas algumas farmácias ainda fazem isso. E isso influencia muito nessa questão de uso de alguns medicamentos controlados, tá? E isso não pode. A internet também faz as pessoas se automedicarem, por quê? Hoje em dia a internet ela faz parte da nossa vida, né? O dia inteiro. O dia inteiro você tá ali na internet. E aí você vai lá, tá pesquisando, vendo, mexendo, né, no celular. E você vê que chá de alecrim é muito bom para o sistema imunológico. E aí você começa a tomar chá de alecrim todo dia. Todo dia chá de alecrim. Só que aí você não lê mais sobre esse assunto e não descobre que o chá de alecrim, na verdade, pode causar uma insuficiência renal. Tô dando só um exemplo, tá, galera? Não vamos parar de tomar chá de alecrim por causa disso, não. É só um exemplo. Mas a gente tem que ler tudo sobre aquele assunto, entendeu? A gente não pode pegar uma informação e usar aquilo como verdade absoluta e não ler o resto. Até porque hoje em dia existe muitas fake news, né? Então, assim, às vezes o chá de alecrim nem é bom para o sistema imunológico, eu tô ali tomando achando que tô arrasando, né? Então, a internet influencia muito sobre a nossa vida, sobre como a gente faz as coisas, tá?
Influência de conhecidos também faz muitas pessoas se automedicarem. Por quê? A pessoa tomou um medicamento, por exemplo, para emagrecer. E ela acha que aquele medicamento é o melhor do mundo. Gente, esse medicamento é muito bom. Ele não tem efeito colateral, ele faz emagrecer em 1 semana. Nossa, muito top. Toma que você vai adorar. Mas o medicamento fez bem pra mim. Ele pode não fazer bem para outra pessoa, tá? Então, eu não sou médica para poder indicar para outra pessoa o remédio que ela tem que tomar, tá? E outra coisa, se ela tiver algum efeito colateral e ficar doente, eu vou me sentir culpada de ter indicado um medicamento para a pessoa que fez ela ficar doente, tá? Então, muitas pessoas são influenciadas por conhecidos, por avó, por mãe, por irmão, tá? Então, esse é um dos fatores também que faz as pessoas se automedicarem. E por último, que a gente já falou um pouquinho sobre esse assunto, é a questão da dificuldade de acesso médico. A maioria da população brasileira, ela é dependente do SUS, ela é dependente, então, ali do UPA, né, do pronto atendimento. E a gente sabe que o UPA não tem uma fila pequenininha, né, gente? É uma fila gigantesca. Então, a pessoa, ela fica ali muito tempo para poder, esperando para ter um atendimento médico. Às vezes ela chega no médico e o médico passa o mesmo medicamento que ela sempre toma, então ela fica cansada disso. E às vezes, gente, o médico, ele se sente inibido na hora de passar algum medicamento. Por exemplo, quem aqui nunca foi no médico se consultar porque estava passando mal e o médico não passou nenhum medicamento e a pessoa sai de lá contrariada? Como assim? Esse médico é muito ruim, ele não me passou um medicamento, entendeu? Então o médico, ele se sente obrigado a passar medicamento. Então ele passa, às vezes, medicamento sem necessidade, para você não sair de lá bravo, né? Não sair de lá chateado com a situação, porque as pessoas acham que o médico tem que passar medicamento obrigatoriamente. E não é isso que acontece, tá? Então, você pode... esses são alguns motivos, tá, da automedicação. São vários os motivos que fazem a gente se automedicar. Então, a economia de tempo, para mim, é o principal aí. Beleza? Quem não tem um medicamento guardado dentro da bolsa, uma dipirona, um anti-inflamatório para quando precisa, tá? E como eu falei para vocês, é importante a gente ter a nossa farmacinha dentro de casa, tá? O que não pode ter são os medicamentos, então, controlados e que precisam de prescrição, tá? Por quê? O medicamento, por exemplo, um antibiótico. Como que você tem um antibiótico sobrando dentro de casa? O antibiótico, ele é vendido a quantidade exata para você tomar no tempo prescrito, entendeu? Então, se você tem antibiótico dentro de casa, é porque você não tomou pelo tempo adequado. Então, tem alguma coisa errada aí acontecendo, tá? Como eu falei para vocês, 80% da população brasileira se automedica, tá? Os outros 20%, acho que eles não sabem o que é automedicação, porque, na verdade, 100% da população já se automedicou em algum ponto da vida, tá? Até mesmo com fitoterápicos, por exemplo, que são os chás ou os medicamentos naturais que eu falei para vocês. Qualquer um desses contam como automedicação. Quais são os medicamentos mais utilizados como automedicação, que a pessoa mais toma por conta própria? Às vezes a gente pode pensar que é o antibiótico, né? Por quê? Quando a gente pensa em automedicação, a gente já pensa em antibiótico, porque precisa de prescrição, é proibido comprar sem prescrição, então pensa em automedicação antibiótico, mas na verdade não, tá? O medicamento mais vendido e que as pessoas mais fazem automedicação, que todo mundo tem em casa e na bolsa, se vocês olharem minha bolsa, tem um lá dentro, são os analgésicos, tá? Então, para dor de cabeça, cólica, tá? Então, esse é o medicamento mais vendido. Esse e o anti-inflamatório, eles ficam ali meio que empatadinhos, tá? Analgésico, a gente sempre toma, qualquer dor que a gente sente, a gente toma um analgésico. E anti-inflamatório é um medicamento super versátil, né? Porque qualquer doença que a gente tenha, na verdade, a gente tem um processo inflamatório acontecendo no organismo. E aí a gente acha que o anti-inflamatório, ele cura tudo, ele ajuda em tudo. Então a gente toma o anti-inflamatório, e o anti-inflamatório é igual Bombril, né? 1001 utilidades. Tá com a garganta inflamada, anti-inflamatório. Tá com dor, anti-inflamatório. Tá com qualquer coisa, anti-inflamatório nessa pessoa. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Anti-inflamatório não é um remédio simples, tá? É um remédio que traz muito malefício para o corpo se usado de forma incorreta, tá?
Se usado de forma incorreta e abusiva, ele pode causar insuficiência renal, ele pode levar a uma cirrose medicamentosa no fígado. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Lembra que eu falei para vocês do paracetamol? Paracetamol é um analgésico super simples que todo mundo tem em casa, todo mundo se automedica com paracetamol, né? Até porque ele é indicado em alguns casos, né? E ele é um medicamento que, se usado em grandes quantidades, e que nem é uma quantidade tão grande assim, ele pode causar uma cirrose no fígado, tá? Então você não pode usar mais de 4 gramas de paracetamol. 4 gramas é pouco, gente. Um comprimido tem 500 miligramas. Então, se você está com muita dor de cabeça, muita dor, toma 4 comprimidos, 6 comprimidos ao longo do dia, você já pode estar causando aí uma cirrose no seu fígado, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado. Algumas pessoas, elas ficam meio que viciadas no medicamento. Não sei se vocês já conhecem alguém assim. Por exemplo, o meu pai, ele é super viciado em antiácidos, tá? Pai, tomara que você não veja esse vídeo. Então, assim, todo dia, qualquer coisa, tô com azia, comi muito, qualquer coisa, antiácido, tá? Então, tudo que é em exagero é ruim para o nosso organismo. Por quê? O ácido do estômago, ele é super importante pra gente, tá? O ácido, ele é uma barreira contra micro-organismos. E aí, se você toma antiácido todo dia, você vai tirando essa acidez do estômago e aí você fica suscetível a algumas infecções, você pode ter alguns problemas gastrointestinais. Então, nada que é exagerado é bom, tá? A gente pode sim tomar esses medicamentos, os MIPs, que são os medicamentos isentos de prescrição. Eles podem ser comprados livremente na farmácia, você pode tomar sim, tá? Em casa, sem prescrição. Entretanto, isso não pode se tornar um hábito, tá, gente? Não pode tomar todo dia. É assim, uma vez no mês eu tive uma dor de cabeça, ou alguma cólica, ou alguma pequena inflamação, e aí eu fui lá e tomei. Agora, se isso se tornar um hábito, peraí, tô com dor de cabeça todo dia, eu vou ficar tomando dipirona todo dia? Não, gente, tem alguma coisa errada. O que tá causando essa dor de cabeça? Por que eu tô com dor de cabeça? Na pior das hipóteses, pode ser um tumor cerebral. E aí? Você tá escondendo aí o sintoma, tá? E a gente vai falar mais sobre isso. Tô dando spoiler da nossa aula, tá bom? Então, os medicamentos mais utilizados como automedicação são os analgésicos e os anti-inflamatórios, tá? E aí, gente, o que o uso incorreto pode levar? Que, igual eu falei pra vocês, né? O uso diário, o uso quando não precisa. Eu tô com uma inflamação e aí eu achei um antibiótico dentro da minha farmacinha e tomei porque, nossa, certeza que eu tô com uma infecção. E, na verdade, era um vírus e não era uma bactéria. E aí? Ferrou, hein? O que eu faço? O que vai acontecer com o meu organismo? Você não sabe se é um vírus ou uma bactéria, tá? Às vezes, eu queria muito que vocês entendessem uma coisa, que as pessoas têm muita dificuldade, tá? Que é o quê? Micro-organismo não é só bactéria, tá? Não existe só bactéria. A gente tem que tirar isso da nossa mente, tá? Às vezes a gente acha que a gente tá com uma infecção, antibiótico. Antibiótico resolve tudo, tudo é antibiótico. Ele é o Deus que salva todo mundo. Não, gente. Eu tenho vírus, eu tenho protozoários, eu tenho fungos, eu tenho vários outros micro-organismos que precisam de medicamentos específicos para aquele micro-organismo. Se eu tô com uma infecção viral, não adianta nada eu tomar antibiótico. Isso só vai causar mais resistência antimicrobiana, que a gente vai falar, tá? Se eu tô com fungo, não adianta tomar antibiótico. Antibiótico é para bactéria, tá bom? Então, a gente não pode ficar tomando antibiótico por conta própria. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Então, quando eu uso medicamentos todo dia, ou de forma incorreta, ou sempre que eu tô passando mal, né, com frequência, eu posso ter alguns efeitos indesejados. Primeiro deles, eu posso ter uma intoxicação, que a gente já falou um pouquinho, né, sobre o paracetamol, que acaba intoxicando o meu organismo, porque eu sou médica formada em Grey's Anatomy, né? Mas, na verdade, eu não sei quanto do medicamento que eu posso tomar sem ele intoxicar o meu organismo, beleza? Então, eu tenho que ter esse cuidado, eu preciso saber o quanto eu posso tomar para não ter uma intoxicação. Eu posso ter reações alérgicas, tá? Por quê? Normalmente, quando a gente é alérgico a alguma coisa, a gente sabe, né? Sou alérgico à dipirona, sou alérgico à sulfa. Mas, como nós sabemos, a alergia ela pode surgir em qualquer etapa da vida. Então, hoje eu não sou alérgica à dipirona, mas amanhã eu posso ser, tá? E isso pode desencadear uma reação alérgica.
Outra coisa que pode levar a uma reação alérgica é a gente não saber qual é a composição do medicamento. Às vezes a gente compra, por exemplo, um Buscopan, eu tenho alergia de dipirona, então vou tomar um Buscopan não tem dipirona. Mas se você olhar na composição dele, ele tem lá um pouquinho de dipirona, né, que é no Buscopan composto, tá bom? Então, assim, esse é um exemplo super clássico, né? Hoje em dia as pessoas já sabem que o Buscopan composto tem dipirona, mas tem outros medicamentos que podem ter um fármaco escondidinho, entendeu? E a gente tem que ler toda a composição dele para a gente ver realmente quais são os fármacos que tem nesse medicamento, para a gente não ter uma reação alérgica, tá? Eu posso mascarar os meus sintomas, então, igual eu falei para vocês, todo dia eu estou com dor de cabeça. Eu posso estar em tumor cerebral, estou com muita tosse ou muita secreção. Não pode ser uma pneumonia, não pode ser uma tuberculose. Estou com muita dor no estômago, não pode ser uma gastrite, uma úlcera, tá? Então, a gente tem que descobrir o que está causando os sintomas e não ficar tentando tratar os sintomas, tá? Os medicamentos paliativos que a gente já estudou, algumas pessoas, né? Os medicamentos paliativos, que são usados só para tratar os sintomas, eles são medicamentos utilizados por um curto período de tempo, tá, gente? É só para aliviar aquilo dali, enquanto eu estou tratando o que está causando aquela doença, tá bom? E por último e mais importante, tá? A resistência antimicrobiana. Como que acontece essa tal resistência antimicrobiana, professora? Todo mundo fala de resistência, eu não entendo o que é resistência antimicrobiana. Então, ó, vamos lá. A gente teve uma aulinha sobre resistência antimicrobiana, se eu não me engano foi a nossa primeira aula, tá, sobre isso. Então, você já tem que estar, assim, manjando super desse assunto, beleza? Então, eu vou dar só uma revisãozinha aqui sobre isso, tá? A resistência antimicrobiana, então, ela acontece quando eu tomo antibióticos quando não são necessários, igual eu falei pra vocês. Porque você é formado em Grey's Anatomy, você tinha lá uma amoxicilina em casa guardada, não sei porquê, tá? E aí você toma esse medicamento achando que tá ajudando, mas na verdade você tá com uma infecção viral e ela vai causar aí uma resistência, tá? Outra coisa, a gente tem que tomar o medicamento pelo tempo correto, tá, gente? Então, isso a gente não consegue saber pela bula. Quem fala isso é o médico. Olha, você vai tomar o medicamento por 7 dias, por 10 dias. Quem diz isso pra gente é o médico. A gente não sabe, né, quanto tempo. Na bula não vem descrito quanto tempo de tratamento você tem que realizar, tá bom? Então, esses antibióticos, o que acontece? Vamos lá. Tô tomando um antibiótico, tá? Fui lá, pesquisei no Google, tenho que tomar antibiótico pro meu problema. Fui lá na minha farmacinha, eu tenho um antibiótico guardado. Olhei a bula online, vou tomar de 12 em 12 horas. Comecei a tomar de 12 em 12 horas. Em 4 dias, o meu medicamento acabou, porque era só um resto de amoxicilina que eu tinha lá guardado, né? E eu parei de sentir sintomas, nem tô com mais nada. Beleza, tranquilo, melhorei. E aí? Qual é o problema disso, tá, gente? O problema é que você parou de sentir sintomas, por quê? O antibiótico, ele foi eficaz, tá, naquilo ali. Se você tava com uma bactéria mesmo, ele matou ali 90% das bactérias, mas 10% continuou ali no seu organismo. Só que esses 10% que continuaram no seu organismo, eles não conseguem causar doença. Então, você não sente mais nada. E aí, daqui 20 dias, você fica doente de novo. Já se você tem uma infecção viral, tomar um antibiótico não vai ajudar em nada, não vai resolver o seu problema. Às vezes, você pode melhorar